Louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez. Estamos de volta para engrandecer e para agradecer a Deus. Eu estou fazendo uma série de vídeos para estar respondendo algumas questões que nos são feitas. Nessa ocasião, eu quero estar falando em poucos minutos sobre a ceia do Senhor. Mas antes eu quero estar lendo em 1 Coríntios, no capítulo de número 14, no verso 33, que diz: Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então a palavra de Deus, ela nos mostra que Deus não é Deus de confusão e nem causa confusão na sua palavra. Então, mediante isso, nós vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor. E eu peço que Deus ele te abençoe e te dê graça. Quando nós falamos da Santa Ceia, nós vemos como foi celebrada na Bíblia. E hoje encontramos muitas formas de se fazer a Santa Ceia, mas nós temos certeza e sabemos que a única maneira que Deus aceita é a maneira com que diz a sua palavra, porque Deus vela por ela para fazê-la cumprir. A ceia, nós sabemos que é um significado da morte de Cristo e da participação da igreja no seu sangue e no seu corpo. Nós sabemos que é uma ordem que Deus tem dado para a sua igreja, que nós devemos fazer a Santa Ceia até que o Senhor venha buscar a igreja e lá no céu nós participaremos da ceia com ele. E acredito com Isaac, Abraão e Jacó e os demais irmãos que estão ali. Então eu quero estar trazendo para você aqui, começando ali no livro de João, no capítulo de número 13, nós vamos ver alguma coisa em relação à ceia. E o que nós vamos estar vendo aqui? A forma como era feita a Santa Ceia, os elementos que era colocado ali na ceia e que deve, na verdade, ser colocado também nos dias de hoje. Então, no livro de João, aqui no capítulo 13, eu quero estar lendo com você a partir do verso 1, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-o até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos apóstolos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos? Não todos, porque bem sabia ele quem havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, aqui nós vemos
que depois que terminou a Páscoa, o Senhor Jesus, ele colocou água numa bacia, tirou a sua capa, a sua túnica, e cingiu-se com uma toalha. E ele começou a lavar os pés dos apóstolos. Olha como é simples de você compreender uma ceia. Então, uma ceia do Senhor, ela tem que ser feita de noite, ela tem que ter toalha, ela tem que ter bacia com água e tem que ter o lava-pé. É assim que está dizendo aqui a palavra. E nós vemos que Jesus, ele diz, olha, assim como eu vos fiz, vós deveis ou devais também fazer. Ou seja, uma ordem futura para que os seus discípulos venham a lavar os pés uns aos outros. Então, nós sabemos que uma ceia tem que ter lava-pé. Uma ceia tem que ter uma toalha cingida sobre o seu corpo. Porque eu creio que você que lê a palavra, faz parte de uma denominação, já conecta sua mente com o livro de Êxodo, no capítulo 12, que lá diz que teria que comer o cordeiro com os lombos cingidos, com seus pés calçados, com o cajado na mão e com roupas novas para a viagem. A Santa Ceia, ela nos aponta para a saída deste mundo. Então, olha que interessante. Na sua igreja, no seu ajuntamento de irmãos, quando você vai ceiar, o que é que tem? Tem bacia com água? Tem irmãos para lavar os pés? É obedecida, acatada essa ordem que está dizendo aqui no livro de João? Ou, na verdade, o seu pastor disse que isso não passa de uma tradição, ou que não passa de algo que não tem mais valor, que já ficou para trás? Você nota que a palavra de Deus, ela é clara quando ele diz, né, no verso 12 em diante, ele diz, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou o mestre, vós vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Então, você pode notar que a ordem é uma ordem futura, que tem que ter lava-pé. Bem, aqui nós já estamos compreendendo que tem que ter um lava-pé na ceia. Uma ceia que não tem lava-pé, ela não é ceia. Tudo bem. Nós vemos também que na ceia, no livro de 1 Coríntios, ali no capítulo 11, tem outros elementos. Esses outros elementos, na verdade, ele é o cálice e o pão. E a velha discussão é o que de fato tinha dentro daquele cálice. Era vinho ou era suco de uva? E o pão? É um pão de padaria ou é um pão que a igreja, o pastor, os cooperadores têm que fazê-lo? Porque o pão da ceia é um pão asmo. Segundo a Bíblia, o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer festas com os asmos. O pão com fermento, ele representa o pecado. Uma igreja que pega um pão de padaria para celebrar uma ceia, um pão fermentado, ela está dizendo que a sua igreja é uma igreja que vive no pecado, porque ela está colocando um pão fermentado de padaria que representa, não estou dizendo que comer pão no dia a dia com fermento seja pecado, mas na Santa Ceia, o pão, ele tem que ser um pão asmo. E o cálice, há uma discussão, e o que era que tinha dentro? Era vinho ou era suco de uva? Porque nós encontramos nas denominações celebrando a ceia com suco de uva.
porque eles dizem que o vinho é pecado. Olha, eu acredito que você já tem lido a Bíblia, não só uma vez, mas mais que uma vez e tem ouvido. Aonde é que você encontrou na Bíblia Deus condenando o vinho? Ou dizendo que beber vinho é pecado? Pelo contrário, na mesa do povo de Deus sempre teve vinho. E outra coisa, o primeiro milagre que foi feito pelo nosso Senhor foi justamente transformar a água em vinho. Mas alguém diz, mas aquele vinho, irmão, ele não tinha álcool. É interessante, né? Eu não conheço vinho sem álcool. Senão não é vinho, é suco. Então nós encontramos na Bíblia o vinho sempre colocado na mesa dos reis. E o nosso querido e amado Abraão recebeu de Melquisedeque pão e vinho. E a Bíblia cita que o nosso amado irmão Noé se embriagou com o vinho. Então não era suco de uva. Por essas passagens que nós vemos nas Sagradas Escrituras, nós podemos afirmar claramente que o que era colocado ali no cálice era vinho. O vinho que embriaga. Todas as passagens que nós encontramos na Bíblia falando sobre o vinho, nenhuma Deus condena o seu povo que venha fazer uso do vinho. Ele diz, uso moderado, com sabedoria, porque a glutonaria também é pecado. A Bíblia não proíbe que você coma, mas a Bíblia fala que a glutonaria é pecado. A Bíblia não proíbe que você beba vinho, mas a embriaguez é pecado. Nós encontramos Paulo dizendo a Timóteo, não beba só água, mas toma-te um pouco de vinho, por causa das tuas constantes enfermidades no estômago. Nós encontramos dizendo que o diácono, o presbítero, as mulheres não sejam dadas a muito vinho. Ou seja, o que é que você entende por isso? Há muito vinho. Então nós entendemos pelas Sagradas Escrituras que o líquido que estava naquela taça da Santa Ceia, no livro de João, Mateus e outras ceias que aconteceram na igreja do Senhor, com toda certeza é vinho. Eu quero ler uma passagem com você aqui no livro de 1 Coríntios, lá no capítulo 11, a partir do verso 17, aonde nós vamos encontrar uma reunião da igreja, uma reunião de ceia. Vamos ver o que era que estava acontecendo e ver o que diz aqui a palavra do Senhor. Veja, nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajunteis não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajunteis na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos? Ei, nisso não vos louvo. Olha que interessante. Aqui no verso de número 20, ele diz, e 21 diz, de sorte que quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Olha aqui que interessante. Paulo diz que na ceia aqui, alguns irmãos ficavam embriagados. E esta ceia, os elementos aqui desta ceia em Coríntios, quem ensinou para eles foi o apóstolo Paulo. Então nós entendemos que o que tinha aqui não era suco de uva, era vinho. Agora, o problema aqui não era o vinho. O problema, segundo as Escrituras aqui, era como era feito a Santa Ceia. Uns antecipavam, ia na frente, comia, bebia, não esperava pelos irmãos.
Então o apóstolo Paulo diz, vocês não têm uma casa para comer e para beber? Aqui Paulo está condenando a forma como era feita a ceia. Ele diz, isto não é ceia. Aonde tem dissensão, aonde tem contenda, aonde não tem harmonia, então isso não é ceia do Senhor. Mas Paulo, de maneira nenhuma, critica aqui os elementos que era colocado aqui na ceia. Então nós vemos que um dos elementos que tinha aqui na ceia era vinho, porque os irmãos estavam embriagados, porque eles estavam bebendo muito. E na ceia não é para beber, para se embriagar. Não, é apenas um símbolo, como exemplo que você toma, né, um cálice ali como um exemplo que Jesus Cristo deixou lá atrás, para que nós devêssemos fazer e não para se embriagar. Então Paulo diz que a forma como estava sendo feita a ceia era que era uma forma incorreta e que eles estavam se juntando para a condenação, porque tinha contendas, tinha dissensões ali na igreja do Senhor e não os elementos. Então, você compreende que a ceia do Senhor tem que ter, primeiro, ela tem que ser celebrada à noite, olha só, ela tem que ter pão asmo, sem fermento, ela tem que ter vinho, ela tem que ter água numa bacia para lavar os pés dos irmãos, ou seja, tem que ter lava-pés, e ela tem que ter uma toalha cingida sobre o seu corpo. Estou citando aqui o que diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. É assim que diz. Agora, nós vemos que com o passar do tempo, essas coisas foram mudadas. Nós encontramos pão de padaria, suco de uva e cadê o lava-pé? Não existe. Raramente uma denominação que faz com lava-pé ou algo desse tipo, ou com vinho, quando tem um elemento, não tem o outro e assim vai. Mas a ceia do Senhor é essa que eu citei aqui para você. Que Deus possa te abençoar e te dar graça. No nome de Jesus Cristo. Amém.